a minha avó permitia com que o meu primo, o outro neto dela mais velho, fizesse certos tipos de brincadeiras comigo, porque ele era menino, ele era homem. Praticamente ela dizia que ele tinha que satisfazer essa vontade dele. Bom, eu tinha 6 anos de idade quando eu lembro de tudo que vinha acontecendo na casa da minha avó. A minha avó, ela ficava com os netos para poder nossos pais trabalharem. E a única menina era eu. E eu tinha um primo, filho da minha tia, que ele tinha 11 para 12 anos de idade. Ele era o mais velho de todos. E eu lembro que algumas vezes ele brincava comigo de pegar nas minhas partes. E às vezes fazia eu pegar nas partes dele. No começo era só brincadeirinha, sabe? No começo ele fazia tudo na base da brincadeira. Então, como eu era muito pequena, eu não conseguia ver que aquilo ali não era uma brincadeira, que aquilo ali era errado. Conforme eu fui crescendo, eu fui vendo que aquilo ali não era certo e que as brincadeiras dele já estavam me machucando. Ele estava tentando colocar o órgão dele dentro de mim. E isso eu já tinha basicamente meus 8 anos de idade. Então isso vinha acontecendo dos meus 6, ou até antes, só que eu não lembro muito. Então eu só lembro de quando eu tinha 6 anos de idade, isso acontecia com frequência. E quando eu já tinha 8, ele tentava, né, colocar o órgão dele dentro de mim. E isso começou a me machucar. Então eu comecei a querer ficar distante dele. Porque até então, quando ele fazia esse tipo de brincadeira comigo, não me machucando, eu não achava que era alguma coisa de errado ou algo do tipo. Mas quando começou a me machucar, eu já não queria mais brincar com ele, eu já não queria mais ficar perto dele. E aí, teve um dia que eu contei pra minha avó, né, o que ele tentava fazer quando tava só nós dois brincando em algum cômodo da casa, né? Às vezes, meus outros primos também estavam ali junto com a gente. Eu tinha primos mais novos e um que era um pouquinho só mais velho que eu. Mas eles também não entendiam muito o que estava acontecendo, sabe? Então, às vezes, até na presença dos meus primos, esse meu primo mais velho, ele fazia, né, certos tipos de coisa comigo. E eu lembro que quando eu contei pra minha avó, a minha avó falou que não era nada demais, que ele era meu primo e que se eu falasse aquilo que estava acontecendo, né, para alguém, iam odiar ele, que ninguém ia mais gostar dele, ninguém ia deixar ele ficar mais perto de criança nenhuma, mas que ele não estava fazendo aquilo com maldade, ele só estava brincando comigo e tal. E a minha avó sempre falava isso pra mim. Se eu falasse com meus pais com certeza ia brigar com a mãe dele. Então ia acabar acontecendo uma briga, né, generalizada na família. E minha avó começou a colocar isso na minha cabeça. E como eu não queria que isso acontecesse com meu primo, porque por mais que ele fizesse aquilo comigo, eu não tinha raiva dele, eu só não gostava daquele tipo de brincadeira. Então eu não queria que todo mundo odiasse meu primo, eu não queria que minha mãe brigasse com a minha tia, nada do tipo assim, entende? Então eu pedi, né, pra minha avó pra ela não contar pra ninguém também, que eu também não ia contar pra ninguém. E a minha avó chegou a presenciar ele tentando, né, colocar a mão dele dentro da minha calcinha. E a minha avó só meio que chamou a atenção dele. Tipo, para, senão vai acabar falando isso pros seus pais, pros pais dela. Para de fazer isso e tal. Mas ela sabia que ele continuava fazendo isso. Então eu vivia ali dentro da casa da minha avó, fugindo dele o tempo inteiro. Eu tinha medo de cochilar assim à tarde, porque eu ia muito cedo pra casa da minha avó, que era o horário que meus pais saíam para trabalhar. E eu não conseguia dormir de novo, eu não conseguia cochilar à tarde, porque eu tinha pesadelos, sabe?
E a minha avó, hoje eu entendo que ela poderia, né, ter evitado eu passar por muitas coisas, ter evitado eu passar por esse trauma quando eu contei pra ela da primeira vez, né, que ele estava tentando fazer. E a minha avó simplesmente, ela não fez nada. E aí teve um dia que eu tava deitada, né, num dos quartos, né, da casa da minha avó, e eu tava ali com o meu primozinho mais novo do que eu. A gente tava brincando ali no colchão que minha avó deixava no chão, e eu acabei pegando no sono. Quando eu acordei, o meu primo, ele tava atrás de mim, com o lençol enrolado assim até a nossa cintura, assim, meio que brincando com o nosso priminho, tentando distrair ele, enquanto ele tentava colocar o órgão dele dentro de mim novamente. E dali eu comecei a gritar a minha avó, e a minha avó veio e perguntou o que estava acontecendo. Eu comecei a chorar, falando que ele estava tentando fazer de novo. E a minha avó falou pra mim que ele era homem, que aquilo ali era normal. Eu lembro perfeitamente dessas palavras da minha avó, que ele era homem, que ele era um menino, que ele ia sentir, né, essas vontades, mas que não era nada demais, que não era pra mim me preocupar e tal, mas não tinha como eu não me preocupar. A minha avó praticamente estava pedindo pra me deixar ele fazer o que ele estava fazendo comigo, sabe? E eu falava, vó, mas eu não quero, eu não gosto disso, eu não quero que ele faça isso comigo. E aí eu comecei a ficar grudada na saia da minha avó o tempo inteiro, pra ele meio que não fazer as coisas comigo, sabe? E depois desse episódio, eu lembro que eu não queria mais ir pra casa da minha avó, sabe? E quando minha mãe ficava me acordando pra ir pra casa da minha avó, eu falava que eu não queria, eu começava a chorar. E aí eu lembro que meu pai e minha mãe falavam, não parar de pirraça. E eles me obrigavam a ir assim mesmo. E chegava lá, eu tinha que ficar o tempo todo grudada com a minha avó. Às vezes minha avó ia tomar banho, eu sentava na porta do banheiro e ficava esperando ela sair. Só pra mim não ter que me sentir sozinha e ele ter a oportunidade de fazer mais alguma coisa comigo, entende? E era um verdadeiro pesadelo. Até que graças a Deus, porque pra mim foi Deus, né, que tirou a minha mãe daquele trabalho, minha mãe foi demitida. E aí não tinha, né, por que mais eu ficar na casa da minha avó direto todos os dias. E aí a gente não frequentava tanto a casa da minha avó, né? Minha mãe só ia mais lá por conta, né, que eu ficava lá. Mas fora isso, minha mãe não era de estar enfiada na casa da minha avó. Então eu não tive mais contato assim direto com meu primo, com esse meu primo. E eu mudei completamente meu comportamento dentro de casa. Eu tinha muito pesadelo mesmo. E às vezes, nesse pesadelo eu contava, né, pra minha mãe, quando eu acordava assim desesperada no meio da madrugada e meus pais iam ver o que estava acontecendo e tal, eu contava o que acontecia na casa da minha avó, né, que pra mim era aquele pesadelo. Às vezes eu não tinha nem sonhado com aquilo não era meu pesadelo, mas eu queria que de alguma forma minha mãe ou meu pai conseguisse ver o que acontecia na casa da minha avó. Só que eles nunca conseguiram entender, sabe? Eles sempre falavam que era só um sonho, que era só um pesadelo, que era pra eu voltar a dormir. E ali minha mãe ficava às vezes comigo ali até eu conseguir dormir de novo. Mas talvez minha mãe tivesse notado o meu comportamento, né? Talvez se ela tivesse visto, né, quanto que eu chorava pra ir pra casa da minha avó, que eu não queria mais ir pra casa da minha avó. E antes eu gostava de ir pra casa da minha avó, ela tinha entendido, né? E ela talvez saberia o que estava acontecendo. Mas não, eles não deram importância aos sinais. Eu nunca contei isso pra ninguém, mas pra mim é como se fosse um peso que eu carrego sozinha, sabe? Eu sinto vazio dentro de mim enorme por conta disso também. E por várias vezes, quando o meu namorado, né, ele me tocou ou algo do tipo assim, ou ele, né, tentou ter relação comigo e tal, eu lembrei, né, desses episódios que aconteciam na casa da minha avó, e aí eu pegava meio que raiva, meio que nojo dele. E eu já cheguei até a terminar com ele algumas vezes por conta disso. Eu sei que eu tenho que procurar, né, uma terapia, tenho que procurar fazer uma terapia, eu tenho que procurar um psicólogo, né, porque isso com certeza tá interferindo no meu relacionamento. Fala, galera! Gente, eu trouxe essa história aqui no canal porque nós estamos no mês de maio, né, que é o mês laranja. Dia 18 de maio, gente, foi Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Infantil aqui no Brasil.
Então, por isso também que eu trouxe essa história aqui no canal. Mas, como eu falei pra vocês, a gente tem que abordar, sim, é um tema que a gente tem que abordar, é um assunto que a gente tem que falar. Não tem como a gente deixar pra lá. Até porque, como eu já falei aqui e repito novamente, esse é o tema, né, de história que eu mais recebo, tá? Eu só não gosto de ficar trazendo sempre, né, esse tema com muita frequência, porque é difícil pra mim também narrar esse tipo de história, entende? Não é fácil pra gente que trabalha com isso narrar esse tipo de história. Mas como eu já falei, é um dos temas de histórias que eu mais recebo, infelizmente, entende? Agora, uma coisa que eu não entendo é como que um pai, né, como que uma mãe não nota a diferença do comportamento da criança, a mudança do comportamento, como que um pai ou uma mãe não nota. Se a criança gostava tanto de ir pra casa da avó, por que agora ela chora pra não ir? Alguma coisa tem de errado. Será que o pai e a mãe não conseguem colocar isso na cabeça, não conseguem ver, né, as coisas com esse olhar? Porque pra mim, gente, é bem nítido isso, sabe? Você vê uma criança que gosta tanto de uma pessoa e daqui a pouco a criança não gosta mais ou a criança não quer mais estar perto, tem alguma coisa, gente.